Vamos discutir agora a respeito da classificação de sistemas. Vamos ver como nós podemos classificar os diferentes tipos de sistemas que nós vamos estudar ao longo do curso. Nós vamos classificar os nossos sistemas de acordo com o número de equações independentes e as restrições agindo no sistema. Da disciplina de estática, um corpo em equilíbrio é o que nós chamamos de um sistema isostático, quando o número de reações é igual ao número de equações independentes que eu posso escrever para o corpo. Equações independentes são as equações de equilíbrio do corpo rígido, as equações que nós vimos na aula passada. Se o número de reações é menor que o número de equações independentes, nós temos um sistema hipoestático. Nesse caso, não há reações para conter o corpo, então ele se move. Nós entramos aqui no campo da dinâmica. E se o número de reações é maior que o número de equações independentes, nós temos um sistema hiperestático. A disciplina de resistência dos materiais vai estudar esses sistemas hiperestáticos. Se há mais incógnitas que reações para resolver um problema, nós precisamos conhecer como que o corpo se deforma. É isso que nós vamos ver como calcular aqui na nossa disciplina de resistência dos materiais. Vamos ver outro exercício agora que pede para classificar esses sistemas de acordo com o número de equações independentes e as restrições em cada um dos sistemas. A primeira coisa que nós vamos observar é que todos os sistemas estão no plano XY. Então, nós podemos escrever para todos eles, no máximo, 3 equações independentes de equilíbrio. Somatório de forças em x e y e somatória de momentos em relação a algum ponto qualquer, igual a zero. E se nós fizermos o diagrama de corpo livre do primeiro sistema, aqui estão as duas forças sendo aplicadas, e nós vemos que em A e em D tem 2 apoios deslizantes. Então, só tem forças de reação AY e DY. Eu tenho, portanto, 2 restrições e 3 equações. Esse é um sistema hipoestático. Esse segundo sistema troca o apoio em A por um pino fixo. Então, agora eu vou ter 3 restrições, AX, AY e DY. 3 equações, 3 restrições, esse é o sistema isostático. O terceiro item, ele tem um terceiro apoio aqui em B. Então, eu vou ter 4 restrições, AX, AY, BY e DY. 3 equações, 4 restrições. Esse é um sistema hiperestático. E, finalmente, esse quarto item ele tem um apoio deslizante em D de um ângulo conhecido. Esse aqui é um problema que nós chamamos de aparentemente hiperestático. Porque se nós analisarmos as reações aqui em D, nós vamos ter uma reação dx e uma reação dy. Então, eu tenho 4 restrições. Mas D é um apoio deslizante. Então, eu sei que a reação tem que ser normal ao plano. Eu posso escrever, então, que a minha reação D é normal ao plano, então esse ângulo alfa é conhecido. Eu posso escrever as componentes dessa força D, dx sobre dy, é a tangente de alfa. Isso me dá uma quarta equação. Assim, eu tenho 4 equações, 4 restrições. É um problema isostático, ou aparentemente hiperestático. Nós também podemos classificar os sistemas de acordo com os carregamentos. Se o elemento é carregado por forças axiais, nós chamamos esse elemento de barra. Se ele for carregado por torques, que são momentos na direção axial, nós temos um eixo. E se o sistema for carregado por esforços transversais, tanto forças como momentos, nós temos vigas. Note que nas vigas, ambos os vetores força e momento apontam numa direção perpendicular ao eixo x, o eixo longitudinal do elemento. Vamos ver agora esse exercício 11. Determine, se possível, as reações dos apoios do corpo mostrado na figura. E para resolver esse exercício, nós vamos utilizar os métodos da estática que nós vimos na aula passada, mas nós temos que nos atentar com essa rótula, esse pino interno no sistema. Veja que esse é um sistema aparentemente hiperestático,
porque o apoio fixo em A e os apoios deslizantes em B e em E têm 4 restrições: AX, AY, BY e EY. 3 equações de equilíbrio, 4 incógnitas. Mas eu sei que na rótula, no meu pino interno, o momento interno é nulo. Então eu tenho uma quarta equação. Eu sei que o momento interno em C é zero. Portanto, esse é um problema aparentemente hiperestático e eu consigo resolvê-lo a partir das equações da estática. Para analisar esse sistema, eu vou começar analisando só a seção CE desse corpo. Eu vou seccionar o meu corpo aqui na minha rótula. E quando eu faço o meu diagrama de corpo livre, eu vou representar a reação EY, a força externa FYD e as duas forças internas que aparecem no pino, para impor a minha restrição do pino. Se eu fizer o somatório de momentos em relação ao ponto C, eu vou ter o FYD vezes L sobre 6, menos EY vezes 2L sobre 6. Então, EY é FYD sobre 2. Consegui determinar uma reação, posso agora utilizar as 3 equações de equilíbrio no meu corpo inteiro para calcular as reações que faltam. Somatório de forças em x igual a 0, AX é 0. Somatório de forças em y igual a 0, eu vou ter AY mais BY menos FYD menos EY igual a 0. EY eu já calculei. E somatório de momentos em relação ao ponto A igual a 0, eu vou ter essa terceira equação. Substituindo EY na equação 3, eu vejo que BY é igual a FYD. E substituindo EY e BY, eu vou calcular AY é o FYD sobre 2. Consegui determinar todas as reações do sistema. Veja que interessante esse exercício que nós acabamos de fazer. Nós utilizamos os métodos da estática não só para estudar o equilíbrio do corpo inteiro, mas também para investigar o equilíbrio de uma seção do corpo. A força CY, que aparece no pino, é uma força interna. Lembrando da estática, para um corpo estar em equilíbrio, é necessário que haja equilíbrio de forças e de momentos, de forma que nós escrevemos as equações de equilíbrio como somatório de forças e momentos iguais a zero. Nós podemos dizer o seguinte também: se um corpo está em equilíbrio, todas as suas partes também estão. Dessa forma, se as equações de equilíbrio podem ser usadas para analisar um corpo, essas mesmas equações de equilíbrio podem ser usadas para determinar esforços agindo internamente no corpo. E para fazer essa análise dos esforços internos, nós vamos utilizar o método das seções. Nesse método, imagine um corpo qualquer sendo carregado arbitrariamente. Se nós seccionarmos esse corpo com uma seção imaginária, esse corte imaginário define a nossa seção transversal. Nessa seção transversal, agem os esforços internos. Essa distribuição dos esforços internos nós não sabemos. Mas se um corpo está em equilíbrio, todas as suas partes estão em equilíbrio. Então nós podemos determinar a força resultante e o momento resultante agindo nessa seção interna do corpo, usando as mesmas equações de equilíbrio da estática. E como nós vamos estudar esforços internos, nós precisamos definir a nossa nomenclatura. Determinados a força resultante e o momento resultante em relação ao ponto P do plano de corte, essa seção tem uma direção normal n, de forma que é possível decompor os vetores dos esforços internos em duas direções. O vetor força pode ser decomposto numa direção normal ao plano e numa direção paralela ou tangencial ao plano. Essa componente da força normal nós vamos chamar de força normal N, e essa componente da força tangencial nós vamos chamar de força cortante ou força de cisalhamento V. E a mesma coisa para o vetor momento. A componente normal ao plano nós vamos chamar de momento torsor ou o torque T, e a componente paralela ao plano é o momento fletor M. Vamos ver isso num exercício. Determine o carregamento interno resultante agindo na seção transversal C da viga engastada mostrada na figura.
Para determinar os esforços internos em C, nós vamos seccionar o nosso corpo e fazer um diagrama de corpo livre, não da viga inteira, mas da seção CB. Então, eu vou representar aqui a minha força distribuída e o meu estático equivalente. A intensidade é a integral dessa força distribuída. Isso aqui é uma força triangular. A intensidade é a área do triângulo, 2Q0L sobre 9. E o centroide x barra está 1/3 aqui da base. Então, é 1/3 de 2L sobre 3. E aqui em C, eu vou mostrar todas as forças internas agindo na minha estrutura. A força normal NC, o esforço cortante VC, o momento fletor MC. Vou usar as equações de equilíbrio para determinar as minhas forças internas. Somatório de forças em x igual a 0, NC é 0. Somatório de forças em y igual a 0, VC é o meu Qzão, 2Q0L sobre 9. Somatório de momentos em relação a C igual a 0, MC é menos 4Q0L² sobre 81. Substituindo os valores que o exercício deu para mim, NC 0 newtons, VC 240 newtons, MC menos 192 Nm. Esse sinal de menos indica que o sentido que eu arbitrei no meu diagrama de corpo livre está errado. Na verdade, esse momento fletor está no sentido contrário.